aí, você está preparado para conduzir uma entrevista de emprego? Como comentei com vocês em nosso texto, as dúvidas mais frequentes são: o que eu devo perguntar? E se o entrevistado mentir? Saber elaborar as perguntas certas e previamente é a chave do sucesso. Após o quebra-gelo, para deixar o candidato mais à vontade, inicie com as perguntas técnicas. Vamos supor que eu estou entrevistando um candidato a vendedor da minha loja. Me conte sobre as atividades que você desempenhava em seu emprego anterior de vendedor e quais eram as suas rotinas. Neste exemplo, tem algumas competências comportamentais que são fundamentais ao negócio, que são a proatividade e a empatia. Se eu perguntar diretamente para o candidato: você é proativo? Qual será a resposta? Obviamente sim. Mas se você fizer as perguntas com base em comportamentos passados, você poderá obter respostas mais específicas. Exemplo de pergunta comportamental sobre proatividade. Relate alguma situação em que conseguiu criar estratégias para impedir prejuízos. Ou dê exemplo de alguma situação em que previu e implantou ações que potencializaram resultados. Entendeu? Perguntas específicas exigem respostas específicas e não permitem que o candidato divague na entrevista. Vou deixar um arquivo em PDF com exemplos de competências comportamentais no capítulo 9 e com exemplos de perguntas comportamentais no capítulo 10, para que você consiga elaborar seu roteiro na seleção de candidatos. Outro ponto importante é sempre usar a técnica do CAR, C-A-R, para fazer a pergunta: contexto, ação e resultado. Também exige a mesma técnica na resposta do candidato. Contexto. Em nosso exemplo anterior, relate alguma situação em que você previu e implantou ações. Ação. Peça ao candidato para descrever as etapas das ações desenvolvidas por ele. E resultado, peça ao candidato para ele te contar os resultados que obteve com o que fez. Agindo assim, é muito mais difícil ele mentir sobre a experiência anterior. Se ele não souber o que foi feito em cada uma das etapas, provavelmente ele estará relatando a experiência de outra pessoa e não a própria experiência. Leia os textos que disponibilizei para você com o título Perguntar Também Ofende. Você terá ótimas dicas sobre o que não fazer em uma entrevista. Quer um exemplo? Me fale sobre você. Eu não consigo imaginar um candidato a emprego que vai dizer que é relapso, que não gosta de acordar cedo. Ele vai falar somente coisas boas sobre si. Mas se você souber quais as atitudes precisa identificar no candidato, pode preparar boas perguntas antes de iniciar a entrevista. Outra pergunta que deve ser abolida do processo de seleção: cite 3 qualidades e 3 defeitos seus. Gente, coloque essa pergunta no Google e ele te ensina como responder e ludibriar o entrevistador inexperiente. Os candidatos já sabem que esta pergunta será feita e saem preparados de casa. Então, será que vale a pena fazê-la? Viram só? Temos que aprimorar nossas técnicas de seleção para obter maior assertividade e, com isto, encontrar tesouros que comporão a nossa equipe de trabalho. Boa sorte e vá praticando para melhorar as suas habilidades.